Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, como é que foi pra você estar no Jô Soares? Um cara que eu, por exemplo, sou fã. Ah, Acho que ele legal. é um fã, um ídolo nacional, né? Não, interessante o Jô, né? Falar do Jô hoje para essa geração que não conhece o Não Jô conhece o Jô Soares. Soares. E é mó engraçado, porque assim, não tem você. Hoje, os influenciadores digitais são pessoas que, tipo, influencia de quê? Vamos Então, dançar todo mundo aí, galera. então Nada assim, contra, mas. não, eu até curto muito, Não, eu já né, fui também essa. dançarino. Então, o Jô Soares ele tem uma importância para mim que eu, quando tinha 15 anos, 16 anos, eu assistia o Jô Soares 11h30 no SBT. Então a minha casa pequenininha era eu, minha 11 avó. e meia que começava meia-noite. Exatamente. E aí, quando a casa é muito pequena, eu tinha que ouvir muito baixo. Eu não tinha livros, como eu contei a história. Eu pegava aquelas palavras difíceis que os entrevistados falavam Falavam. e eu anotava num caderno. No Pra dia depois seguinte, pesquisar o que que era. e aí eu aprendia três palavras novas e assim eu fiz um vocabulário Jô Soares. Eu tinha uns cinco cadernos assim, Porra, que legal, só cara. de. E aí eu falava pra minha avó, um dia, eu tinha 15, 16 anos, um dia eu vou ser entrevistado por ele. Isso que eu falava. Quando eu construí a minha história e tal, falei, pô, tá na hora de eu ser entrevistado pelo Jô. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga lá da Globo, Vera Iris, nome dela. E aí ela falou, me chamou pra almoçar lá no jornalismo e tal. Chegando lá, ela falou, o que é que eu posso, o que você quer de mim? Falei pra ela, eu tenho uma história com o Jô Soares e quero contar pra ele. Ela é mesmo? Me conta essa história. Aí contei essa história que eu iniciei aqui. Aí ela olhou pra mim e falou, você vai no Jô. Eu falei, eu vou? E ela não falou, eu vou ver E se o você vai. coração acelera isso, Ela né? falou, você vai. A produtora do Jô foi minha estagiária aqui na Globo. Eu falei, porra, cara. Aí aquela coisa me encheu de esperança. Aí 2 semanas depois a produção tava entrando em Em contato comigo. contato. Ô. E aí eu me lembro que eu tava dentro do trem, aquele barulho todo, e aí você faz uma pré-entrevista. E aí ligação caiu, não sei o quê, eu todo preocupado de perder aquela oportunidade. Ainda tem isso, né? E aí na semana seguinte, tava eu viajando para São Paulo, levei a minha esposa e cheguei lá É assim, tudo pago pela produção? tudo pago pela produção, tudo pago. Pô, que onda, Então, cara. quando eu cheguei lá naquele camarim, eu ajoelhei no chão e só orei agradecendo a Deus por tudo. Quando eu conheci o Jô, claro que você fica com aquele receio, né? Ficou nervoso na hora? Cara, eu esqueci foi tudo. Normal. Me deu um branco. E aí eu tô lá na plateia, lá, né, aguardando minha vez. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, essa chance da minha vida eu não posso. Suando E frio. aí, e aí, pô, cheguei ali, Deus, pô, me deu aquela tranquilidade. Quando eu fui chamado, eu dei um abraço no Jô que eu queria ficar ali para sempre. Aí eu dei um beijo naquela barba dele e ele com. Eu acho que quanto mais sábio você é, mais simples você tem que ser, que é isso que ele foi. Então ele me acolheu. Na hora que eu dou a entrevista ali, eu acho que eu fui o entrevistado que mais ficou agarrado nele. Que eu fiquei ali, eu entrei por baixo daquela mesa ali e eu botava meu braço em cima da mesa para ficar bem juntinho dele e contava a história, porque a produtora falou assim para mim: Binho, o Jô não tá nem aí para quem você é, por teus títulos, se você fez faculdade. O Jô não quer saber disso. O Jô quer um amigo de bar. De bar. Então tu vai chegar lá e vai conversar com ele e descontrai. Esquece da vida. E foi assim que eu fiz. E tô ali, a gente riu, eu trolei o Alex. Pô, eu vi o Bira, cara. Eu dei aquela risada do Bira. Eu sempre fui fã do Derico, eu tava ali diante do quinteto, né, que já foi Tudo aquilo que sexteto, você via na via na televisão. televisão tava indo na tua E o frente. melhor de tudo, que foi o que marcou muito essa entrevista. Quando ela foi ao ar, as pessoas falando, Binho, você falou da rua do desenhista, você falou da minha rua, você não teve vergonha de falar que você é da Vila Aliança. Aí eu falei, porra, eu vou falar, eu amo Vila Aliança. Aí eu tinha um Pelo hábito, contrário, tu falou com orgulho, né? falei com muito orgulho, e eu tinha um hábito,
de sempre tomar um café lá na casa dos meus pais, quando meu pai era vivo, fazia isso com mais frequência. Aí nesse dia, no dia seguinte à entrevista, aí eu fui lá. E meu pai foi e falou: vem aqui comigo. Me levou pra rua, vamos dar uma volta. Meu pai queria me exibir. Aí, logo na primeira curva da rua da minha mãe, tem uma boca de fumo. Aí o maluco, qual é, Binho? Chega aí, mano. Pô, mano, a gente parou, meu irmão, pra poder ver tua entrevista no Jô Soares. Representou, mano. Ó, você é referência pras crianças, não a gente, mano. Cola nas crianças, não sei o quê. Pô, o mano mandou a gente parar pra ver você no Jô Soares. Eu falei, caraca, que maneiro. Então, pô, agradeci e tal. Segui a rota com meu pai. Aí no dia seguinte era aniversário do meu filho. Meu filho, ele. Ele. A gente fazendo um churrasquinho lá e o amigo dele falou: Ti, pô, o mano tá aí querendo falar contigo. Eu falei: Que mano, rapaz, que brincadeira é essa, rapaz? Aí ele: Pô, tá assim, tio, olha lá. Aí eu olhei pela fresta do portão. Era ele Pô, mesmo. era o carro do cara. Eu falei: Caraca, mano. Aí fui andando, pareceu que tava indo pra ver a cruz ali. Aí eu falei: Caramba, cara, o que que eu falei? Tentando lembrar, Tentando né? lembrar se Aí eu falou falei: alguma Posso ver? coisa. Cara, Peraí, cara, não cheguei foi eu que lá. falei nada, não. Aí ele com um carro lindão lá e tal. Ele um segurança. Cara de fuzil. Ele com um computador no colo. Aí eu falei: Pô, fala aí, mano. Qual foi ele? Pô, vim te parabenizar, cara. Pô, tu representou lá no Jô Soares, mano. Aqui, ó. Aí abriu o computador. Tô mostrando pra todo mundo, mano. Eu falei, cara. Então, assim, o Significado significado daquilo, daquela entrevista, aquele sabe? E aí ele bate-papo falou, ó, ali. o que você precisar, meu, pode me pedir. Eu falei, pô, preciso sim. Quando eu fizer alguma entrevista, quando eu trouxer visitante, pô, eu queria aí que recuasse os bicos e tal. Ele, ó, é só me dar um alô lá. E assim foi. A Globo, quando foi gravar comigo o Cria, eu fiquei 2 dias com a Globo e você não via Nada na rua. nada. Tu não via um cabo de vassoura. E aí, assim. E os caras mesmo, pô, meu, tinha que a Globo vir aí mais vezes e tal, não sei o quê. Então, tudo que a gente puder fazer para ser uma boa influência, para dar uma boa visibilidade, é muito importante, porque as pessoas, elas acham, elas são muito influenciadas pelo que a mídia fala.